gente? Vamos começar? Em primeiro lugar, nós vamos agradecer a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa, que apesar de tudo que nós estamos vivendo, nós estamos aqui com vida, com saúde. Então, essa é uma dádiva que Deus nos deu por essa oportunidade. A União Feminina da Abamel, né, da Associação Metropolitana Leste, a União Feminina, por ter abrido esse espaço para a gente, na pessoa da presidente Adriana Cruz e da Alvina e de toda a diretoria. E queremos também agradecer ao curso Mulheres Transformadas, que é da associação, tá? Na pessoa da Aline, que é a coordenadora, que está aí com vocês, aí desse lado, orando por nós, torcendo por nós, glória a Deus pela vida da Aline. E agradecemos também ao nosso pastor, Robert Ortiz, que é o pastor aqui da nossa igreja, bem perto de nós, Primeira Igreja Batista Boa Vista. Então nós agradecemos muito ao nosso pastor e ao meu esposo. Eu sou a Ruth Maria, esposa do Fabiano, e ele está com a palavra. E eu sou o Fabiano, marido da Ruth, tá? Então, desde já, desejo boa noite a todos, tá bom? Vamos estar tentando fazer aqui uma live descontraída, né? Apesar que o tema que a gente vai falar é um tema bem importante, né? E nesse momento que eu estou orando com todos que estão assistindo, para a gente estar dando início a essa live abençoada por Deus, tá bom? Vamos orar então? Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, muito obrigado, Deus Santo, por estarmos aqui nesta noite, ó Pai. Peço a Ti que o Senhor venha nos abençoar, Deus Santo, que nós possamos falar de acordo com o Teu Espírito Santo, fala em nossos corações, ó Pai. Abençoa minha esposa, ó Pai, no qual vai estar também ministrando a maior parte, falando aos corações das irmãs e dos irmãos também que vão assistir posteriormente. Seja conosco, ó Pai. Nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal, ó Deus. E assim que eu oro e agradeço, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É isso aí. Então, vamos lá, então. Nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Glorificando a Deus nos relacionamentos, né? Então, na verdade, é glorificando a Deus nos relacionamentos. Então, eu já gostaria de falar aqui que nós vamos estar baseados em Eclesiástico 4:9, tá bom? E eu gostaria de já começar dessa forma, perguntando para a Ruth, da seguinte forma: Deus criou o homem e a mulher para viver só ou não? Eis a grande questão. Vamos lá. Não, Deus não nos criou para vivermos só. Deus nos criou para nos relacionarmos. Nós percebemos isso lá no relato da criação, quando Deus diz, façamos o homem. Ali, até então, Deus criava toda a criação, tudo. Ele falava, haja luz e existia, ele falava, mas quando ele vai criar o homem, ele muda o seu método, ele agora coloca as mãos, então isso já mostra, né? E ele fala, façamos, já é o plural, né? Então já fala de relacionamento, do toque, né? De estar ali junto, então isso já mostra que nós fomos criados para nos relacionarmos. Também a expressão, não é bom que o homem esteja só. Como assim não é bom que o homem esteja só? Sendo que Deus estava ali, né? Todo dia Deus estava ali com o homem trabalhando, dando nome à criação, o homem estava lá tranquilo, ele não sentia falta de nada, porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E foi Deus. Adão estava lá muito bem no Éden, trabalhando, se distraindo, cuidando da vida, como Deus deu essa responsabilidade a ele, e Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E ele fala, eu vou criar alguém para se relacionar com ele. Também o tema dessa palestra, desse bate-papo, que é melhor é serem dois do que um, que está lá em Eclesiastes. Então nós vemos expressões claras na Bíblia toda que Deus criou o homem para se relacionar. Entendeu? Então, essa é a primeira questão. Não, nós fomos criados para nos relacionar. A ciência também concorda com isso, mas nós vamos ter toda essa live como base a Bíblia. A ciência já concorda com isso, a sociologia, a filosofia, a psicologia, toda a ciência. Mas nós vamos ficar com a Bíblia, até porque nós não temos arcabouço científico e todas essas coisas. Mas até então a gente vê que o próprio Deus, ele sendo Deus, ele não estava sozinho, ele não tomou a decisão sozinho, né? Ele juntou
o Filho, o Espírito Santo, façamos o homem a nossa semelhança. Então, aí você já mostra que o próprio Deus, ele se relacionou com o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por que o homem, né, viveria só? Então, Ruth, agora outra perguntinha. Por que nós temos que glorificar a Deus nos nossos relacionamentos? Por que isso? Outra questão muito importante, porque Deus nos criou para nos relacionarmos, certo? Mas como glorificar a Deus nos relacionamentos? O cristão, homem, mulher, independente, casado, solteiro, amigo, pai, mãe, filho, chefe, empregado, qualquer relacionamento, o ser humano ele tem que ter em mente, principalmente o cristão, ele tem que ter a consciência que ele foi criado para glorificar a Deus em tudo, em tudo. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, diz o seguinte: a todos, Deus falando, através do profeta Isaías, a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. E Efésios também, capítulo 1, até do versículo 1 até o 6, também fala disso, que Deus nos criou, nos chamou antes da fundação do mundo para o louvor de sua glória. Então, o cristão, ele tem que ter essa consciência. Paulo, em Coríntios, ele diz, em Coríntios capítulo 10, versículo 31, que até comer e beber, ou seja, nas coisas mais simples, mais básicas da vida, o cristão tem que fazer para glorificar a Deus. Então, quando Deus dá tanta importância ao relacionamento, é uma ideia dele, ele coloca isso na nossa estrutura, tá em nós essa coisa, como que nós vamos viver relacionamentos que não glorifiquem a Deus? Então, nós temos que glorificar a Deus nos relacionamentos, porque em tudo nós temos que glorificar a Deus. Certo, então, por que é tão difícil as nossas relações, né? Por que é tão difícil construir relacionamentos duradouros e edificantes e, acima de tudo, que glorifica a Deus? Por que isso, então, já que é tão difícil tudo isso? Então, aí entra uma questão, né? Aí é onde entra a tensão, a nossa tensão, né? A incoerência nossa, né? Porque nós já sabemos e mostramos aqui a luz da Bíblia, e muitos de vocês aí já sabem que nós temos que glorificar a Deus em tudo. E aí vem essa questão, mas como que nós vamos glorificar a Deus nos relacionamentos e por que é tão difícil, né? Como o Fabiano acabou de colocar, né? De perguntar. Por que é tão difícil e porque hoje em dia, principalmente, é tão difícil construir relações duradouras, consistentes e que, acima de tudo, glorifique a Deus, que esse é o nosso alvo, né? Glorificar a Deus. Por quê? Com a queda, lá no capítulo 3, no capítulo 1 Deus cria todas as coisas, no capítulo 2 Deus cria o homem, designa os afazeres do homem, cria a mulher, mas no capítulo 3 é a maior tragédia da raça humana, da história da criação, acontece ali a ruptura do nosso relacionamento com Deus, quando o homem cai, quando o homem peca, ali houve a queda, ou seja, houve uma ruptura espiritual, nós somos seres espirituais. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 até o 10, diz como? Diz assim, ó: e ouvir a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu, então me escondi. Ou seja, nós vamos ver aí uma mudança drástica. Por quê? Até então, Deus não ia todo dia falar com Adão, e era normal, era natural. Mas agora, o que acontece? Por causa do pecado, ele sente medo. Ou seja, é um problema já com ele, com Deus, e ele fala: eu me escondi, não deu. Então a gente vê a primeira ruptura com Deus, com ele mesmo, e agora nós vamos ver... Ruth, só um minutinho. Um ponto importante também para a gente analisar é o seguinte: você vê que Deus pergunta: onde tu estás? Até parece que todas as coisas não estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, né? Mas elas estão. Mas você vê mais uma vez Deus querendo se relacionar com o homem. Onde tu estás? Eu quero conversar com você. Cadê você? Né? Outro ponto interessante, né? Então, e houve essa ruptura, esse rompimento com toda a criação. Aí nós vamos ver em Gênesis 3, capítulo 12. Se por acaso alguém tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, pode acompanhar. O que diz Gênesis 3, capítulo 12? Diz assim: então disse Adão:
a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, o que aconteceu aqui? Ele rompeu o relacionamento com Deus, consigo mesmo, houve um desacerto, um desajuste, e agora ele aponta para a mulher, ele coloca a culpa na mulher. Ou seja, o pecado introduziu a hostilidade nos relacionamentos. Então, eis a questão por que tanta dificuldade que nós temos de nos relacionar? O pecado, a queda fez isso, porque até então era só harmonia, só paz e amor. Então, o que fazer para glorificar Deus? O que fazer, né? Diante de tudo isso, o que fazer? Aí está a questão. Depois do pecado, o que fazer? Aí vamos lá, ó. O que fazer para glorificar a Deus nos relacionamentos? Entender que Deus criou tudo funcionando perfeitamente. Tudo funcionava bem. Daí a expressão em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo que tinha feito e era muito bom. O problema não é Deus. E segundo entendimento, que o pecado trouxe o caos, a desordem e consequências devastadoras em toda a criação, inclusive nos relacionamentos que nós acabamos de falar. E terceiro, entender que Deus providenciou por sua graça, de graça, um meio de correção, de restauração para todas as coisas que ele criou. Então existe uma saída para nós glorificarmos a Deus. Lá no Éden mesmo, Gênesis 3, capítulo 15, o que diz? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, já apontava para Jesus. Muitos teólogos chamam disso de o broto do evangelho. É aqui, aonde o embrião do evangelho. Ali Deus já falava, ó, vai ter não foi a serpente que te enganou, mulher? Não seduziu a mulher? Então, da tua semente vai nascer que vai pisar na tua cabeça e vai esmagar. E aí a nossa redenção, a nossa correção, onde tudo vai se convergir em Cristo, para que nós consigamos hoje glorificar a Deus nos relacionamentos. E na prática, assim, no dia a dia, o que nós devemos fazer para que os relacionamentos venham ser glorificados para Deus? Como que é? Amém. Na prática, então nós aqui trabalhando, e com muita oração e à luz da Bíblia, é óbvio, nós vamos apresentar para vocês 3 princípios que pode ser aplicado em qualquer relacionamento. Você que de repente até não está mais casado e ainda sonha, você começando, recomeçando, entre irmãos, entre pai, todos os relacionamentos, aplicando esses 3 princípios, nós vamos glorificar a Deus. E o primeiro está lá em Mateus 22, do 36 a 40, mas pode ler só o versículo 36, né? Vamos lá então. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, assim, os discípulos perguntaram para Jesus, né? Qual é o grande mandamento da lei? Aí o 37. E Jesus lhe disse, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, ou seja, todo o seu entendimento, né? Ou seja, o primeiro princípio é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, é um amor, gente, que não é sentimentalismo, não é romantizado, igual ontem, teve muitas flores, isso não é muitas postagens, essa coisa superficial, não que isso seja errado, mas não é isso. É uma decisão, é uma escolha de falar, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. É um amor sacrificial. É um amor, lá em Efésios, capítulo 5 e 25, Paulo fala à igreja de Efésios o seguinte, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o que foi aquele amor? Um amor de se dar, de dar a própria vida pela igreja. E nós vemos também isso, não só Paulo falando para a igreja de Efésios, fala na amizade de Jonatas e Davi. Vocês já viram a amizade de Jonatas e Davi? Está lá em 1 Samuel, capítulo 18, tem outras referências também. O que Jonatas faz pelo amigo é um amor sacrificial, porque pela lógica, Jonatas era que tinha que herdar o trono, né, do seu pai Saul. Mas como ele sabia e ele amava a Deus acima de todas as coisas, que a promessa era para o seu amigo Davi, e a Bíblia diz que a alma dele se ligou
a alma de Jonatas, ou de Davi. E ele, quando Jonatas morre, Davi faz um poema, uma canção, e ele fala assim, ó, o teu amor, Jonatas, era melhor do que o amor das mulheres. Porque era uma amizade linda, era um amor sacrificial. Mas Jonatas, porque ele amava a Deus sobre todas as coisas, colocava Deus acima de tudo, ele sabia amar sacrificialmente, amar de maneira de se dar. Ele abriu mão do seu trono e falou, não, Deus deu para ele, é para ele. E ele abriu tudo, lutou pelo amigo, cuidou do amigo. Nós vemos isso também entre Ruth e Noemi. Ruth fala assim, ó, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu for eu for, aonde você morrer, eu morrerei, só a morte me separa de ti. Então é um amor sacrificial. Jesus, gente, isso não é simples, não é esse sentimentalismo que nós vemos hoje. Jesus diz, amai os vossos inimigos. Quando que um dia você vai dizer, ai, que vontade, que sentimento bom com relação ao meu amigo? Não vai. Você vai entender que você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir as ordens que Deus te dá, e você fala assim, eu tenho que amar os meus inimigos, eu tenho que desejar o melhor para os meus amigos. Isso é um amor sacrificial. E outra, jamais inverter essa ordem, amar a Deus sobre todas as coisas e inverter, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Porque às vezes a gente vê as pessoas invertendo isso, eles colocam a amizade acima de Deus, eles colocam um filho acima de Deus, um marido acima de Deus, um relacionamento acima de Deus. A fonte da sua alegria, do seu prazer, da sua motivação é um relacionamento. E aí já se torna idolatria. Então não podemos inverter essa ordem de amar as coisas, né, acima de Deus. Porque aí, como diz Calvino, né, o grande reformador aí, o pai de todos nós, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, vigiar o nosso coração, cuidar do nosso coração, para não inverter essa ordem. Porque às vezes a gente vê expressões de pessoas, de mães que idolatram os filhos. E em outros relacionamentos também, né? Quantas pessoas que, por causa que houve um rompimento de um relacionamento, a pessoa tira a vida ou tenta tirar a vida, né? Ou até próprio larga Deus, né? Às vezes Larga fica revoltado Deus, com Deus, sai da por causa igreja. de alguém ou de alguma coisa, então isso também acaba sendo idolatria e não deixando Deus ser o primeiro lugar. Isso. Deus, Então, e outra, nós só vamos amar, irmãos, amigos, amigas aí, nós só vamos amar do jeito correto quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos nada de bom. Certo. Entendeu? Então a fonte é Deus. Então amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro princípio. Então o primeiro é amar, né? Isso, amar a Deus sobre todas então, as coisas. Então o segundo, qual vai ser? O segundo, gente, é um que está ali atrelado ao amor, que é a verdade. E aí nós vamos ler uns versículos em 2 João, do 1 ao 5. E nós vamos ver quantas vezes que a gente vê o amor e a verdade ali, associados, atrelados, juntos. Amor e verdade andam juntos. Pode ler aí. Vamos lá, então vamos lá. Então, 2 João, do 1 ao 5. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Ama na verdade. Não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor à verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Filho do Pai seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te que não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que deste o princípio. Desde o princípio tivemos que nos amemos uns aos outros. Então nós vemos ali 5 vezes a palavra verdade. Então não tem isso. Tem uma frase que eu tirei do Google que eu não consegui achar o autor, que diz assim, verdade sem amor fere. E amor sem verdade engana. O amor a Deus nos estimula a obediência. E a obediência é um indicativo do amor. O amor aos outros é tanto um transbordamento
de nosso amor a Deus, quanto uma resposta obediente ao seu mandamento de amarmos uns aos outros. Vocês veem que não tem como desassociar o amor da verdade, a verdade do amor. Tem que estar nos nossos relacionamentos a verdade. Isso já inclui fidelidade, lealdade, honestidade, já inclui tudo. Verdade é verdade. Outra coisa, outra frase que eu também não consegui descobrir o autor, se vocês quiserem depois colocar aí, ó. A verdade sem amor é legalismo. É uma frase mais teóloga essa. Amor sem verdade é hipocrisia. Vocês estão entendendo? E outra, nós temos que tomar cuidado com a forma de falar a verdade. E agora você vai falar assim, então tem que ter verdade, então agora eu vou falar toda a verdade pro meu esposo, vou chegar falando e não sei o quê. Não. Não é assim que Paulo nos orienta em Efésios capítulo 4, versículo 15. O que ele diz? Efésios capítulo 4, versículo 15. Assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, que é Cristo. Ou seja, é uma verdade, mas tem que ter maturidade. Cresçamos, maturidade. Antes, seguir a verdade em amor. Ou seja, dizer toda a verdade em amor. Só amor é bajulação e só verdade é dureza. Entendeu? Quando eu penso em corrigir um amigo, meu esposo, meus filhos, eu tenho que pensar que eu quero o melhor para eles. E se ele continuar naquele caminho, não vai ser o melhor. Então, eu vou cuidar com a verdade, mas banhado de amor, desejando o melhor, né? E nós podemos ver também isso em Provérbios 27, 6. Ó que Provérbios 27, 6. Bem conhecido esse. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, quem ama fala a verdade, ainda que doa, porque às vezes dói. Mas a minha intenção, que estou falando a verdade, tem que ser por amor. Ainda que machuque lá do outro lado, tem que passar um bálsamo, cuidar depois. Ficar um dia se conversar. Sei lá. Coisa. Mas tem que ser feito em amor, com carinho, sabendo falar, tendo cuidado. Tudo isso aí, né? Não pode ser, eu vou falar a verdade porque essa é a verdade. Aí a gente fala, nossa, o irmão se magoou. Mas é a verdade, é a verdade. Você está matando muita gente em nome da verdade. Tem que ser verdade e amor, certo? E aí nós vamos partir para a terceira. Primeiro é o amor, verdade, e agora vem a terceira que é? A renúncia. Um relacionamento que glorifique a Deus tem que ter renúncia, ou humildade, como você quiser, né? Porque sem isso aí, não tem como ser reconhecer, né, na verdade. Não tem como ter um relacionamento que glorifique a Deus. Aí nós vamos ver isso em Filipenses, para a gente entender o que é renúncia. Filipenses 2, do 5 ao 8. Diz assim, vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz. Ou seja, um relacionamento, gente, para glorificar a Deus, e ser um relacionamento produtivo, e ser um relacionamento duradouro, e ser um relacionamento profundo e não superficial, somente de redes sociais, ou aquela coisa que ninguém sabe quem é quem, tem que haver renúncia, porque vai ter embates, vai ter desavenças, e sempre aí tem. Sempre tem, porque nós somos pecadores, né? E cada um foi criado de uma forma. Isso. Cada um foi criado na sua casa de um jeito, tem sua bagagem ali, a mulher foi criada na casa dela, da forma dela, e vice-versa. Então, quando os dois se encontrarem, tanto amigos como pessoas em si, vai ter aquele conflito de ideias, conflito de educação, etc. Então, tudo isso aí vai acabar interferindo no relacionamento, né? Isso. Vai indo. E precisamos ter em mente que não nos relacionamos para benefício próprio. Essa ideia é totalmente equivocada. É uma ideia da nossa época de agora, né? Que é um tempo de secularismo, de individualismo, capitalismo, tudo no ismo, egoísmo, egocentrismo. E a igreja não pode ser tomada por isso. Isso é mundanismo, mais um ismo. E tem gente que pensa que mundanismo é só adultério, roubar, falar mal. Não, é pensar igual o mundo pensa com relação aos relacionamentos também, né? Nós não podemos, nós nos relacionamos para abençoar o outro, ó. Não dá para construir relacionamentos que glorifiquem a Deus sendo egoístas, querendo tirar proveito ou sendo interesseiro. Isto é contrário ao propósito para o qual fomos criados, porque fomos feitos para Deus
e para o outro, ou seja, para dar. Este é o curso natural do universo. Jesus fez isso. Ele deixou a sua glória, a sua majestade. Ele se despiu de tudo por nós. Ele aprendeu aqui, ó, na carne, a obedecer, se fez servo, sofreu, morreu a pior morte da época, que foi a morte de cruz. Mais humilhante, né? Humilhante. Também lá em João capítulo 13, do 15 ao 16, nas últimas horas de vida ali, ele lava os pés dos seus discípulos. E os discípulos falam, mas mestre, tu é mestre? Ele fala, eu sou mesmo, mas eu fiz isso para que vocês façam também. Então, gente, tem gente que fala, mas Jesus é Jesus. Mas ele deixa claro, eu fiz isso para que vocês façam também. Então, você quer construir um relacionamento que glorifica a Deus? Seja humilde, renuncie sua própria vontade, seus desejos. E nós vemos que isso é o curso natural da vida. Quer ver? Ó, lê aí Jeremias 1 e 5. Olha o que acontece com Jeremias 1 e 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, antes de Jeremias nascer, Deus já tinha traçado o destino dele. Deus deu ele para as nações. E Deus me criou o Fabiano, criou a Thalita, que a Thalita está aqui. Ela é da equipe do curso Mulheres Transformadas, ela que é responsável pela divulgação, pela mídia, e ela está aqui nos auxiliando. Glória a Deus pela vida da Thalita. E quando Deus nos criou, você que está aí do outro lado, eu não estou conseguindo enxergar quem está aí, mas você que está aí do lado, ele te criou, não foi para você. Pode tirar essa ideia, esse pensamento, isso é mesquinho. Egoísmo, isso é mesquinho, é medíocre. Por isso que nós vivemos uma vida mediana, abaixo da média. É isso, mediocridade é abaixo da média. Por quê? Porque temos esse pensamento equivocado, distorcido. Nós fomos feitos para o outro, para dar, assim como Jeremias. Jeremias era para profeta. De repente, eu estou tentando descobrir para que foi o Fabiano, para alguma coisa, mas é para o outro, para abençoar a vida do outro. Então, nós temos que ter essa mentalidade, ter uma mente cristã, uma mente de Cristo. João, o apóstolo do amor, que antes era o apóstolo do trovão, mas depois que ele se converteu, ele se tornou o apóstolo do amor, ele diz, lá em 1 João 3,16, 1 João 3,16, pode falar. Vamos lá. Conhecemos amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vocês viram? João falando, ó, nós conhecemos o amor como? Que Deus, Jesus, deu a vida por nós. E devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, irmãos, isso é cristianismo. Quer glorificar a Deus nos seus relacionamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro e seja humilde. Renuncie. Né? Às vezes a gente vê pessoas cutucando, jogando indireta. Eu só vou gostar de quem gosta de mim, eu vou parar de ser bobo, eu não sei o quê. Mas se você tiver isso em mente e vivenciar isso... Onde está o amor inimigo, né? Você não vai se preocupar de ter que dar satisfação para os outros. Podem até falar, você está sendo muito bobo, você está sendo usado, você não sei o quê. Mas se você está fazendo isso e é para a glória de Deus, você vai falar assim, não importa, eu estou vivendo para a glória de Deus. Até comer e beber, como Paulo fala, é para a glória de Deus. E meus relacionamentos é para a glória de Deus. Não é para dar satisfação, não é para se autossatisfazer. Nem é para satisfazer os outros, nem se autossatisfazer. É para dar glória a Deus. E aí as coisas vão se ajustando. É igual no casamento, né? No casamento a gente casa não pra gente ser feliz, mas a gente casa pra fazer o outro feliz. E quando isso acontece, as coisas vão fluir muito bem, né? Então, aí eu te falo que cordão de três dobras é difícil ser quebrado. O quê? Cada um se doando para o outro. Cristo se doou por nós. Eu vou doar para minha esposa se doou para mim. E a gente vai se doando para Cristo, então o quê? E com isso nós vamos fortalecendo cada vez mais, né? Isso é interessante também, né? Amém. Então, é isso aí, ó. Aí, ó, Jesus... Não, tá certo aqui, ó. Jesus é o maior exemplo e João diz que devemos fazer o mesmo. Jesus é amor. O amor é sofredor. Jesus é a verdade. A verdade liberta. Jesus renunciou à sua glória para nos levar de volta a Deus, nos reconciliar com Deus. A queda trouxe o caos, a desordem em tudo, inclusive nas nossas relações,
seja de amigo, irmãos, casal, familiar, enfim. Mas em Cristo, que veio até nós, é possível glorificar-nos em todos os relacionamentos. É isso aí. Basta andarmos em Espírito. isso aí, viver em Espírito, né? Ou seja, ser cheio do Espírito Santo, buscar a sua face na oração, na leitura da Bíblia, se doar para a obra do Senhor. E tudo isso vai nos enchendo do Espírito Santo. A gente vai começando a se dedicar e valorizando o próximo, né? Que é isso, é se doar, é renunciar à nossa própria vida por amor de Cristo, né? Então, isso é interessante, entendeu? Aí vamos ler aqui a referência em Gálatas 5,16. Esse é o segredo, irmãos. É entender, né? Houve um projeto, houve uma quebra, teve uma restauração, mas não que Deus perdeu isso, que Deus não sabia tudo conforme Deus sempre quis, tá? Tudo estava no controle de Deus e até hoje tá. E tem ainda os meios para a gente glorificar a Deus, porque Jesus veio até nós e deixou o Espírito Santo, ele nos selou e nos deu poder, autoridade de filho para viver desse jeito. O problema é que nós estamos, muitas das vezes, com muitas informações, com a mente mundana e começamos a se perder, né, nos nossos relacionamentos e conosco mesmo, né? Às vezes nós estamos muito adoecidos, mas porque nós perdemos de vista a palavra de Deus. Mas nós temos que voltar a glorificar a Deus nos nossos relacionamentos. Vamos ler Gálatas 5,16? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no espírito. E a concupiscência da carne, as obras da carne, irmãos, é aquela lista enorme que nós vemos lá, abaixo de Gálatas 5,16, que é a porfia, é a peleja, é tanta coisa, idolatria, feitiçaria. Se nós não andarmos no espírito, nós vamos inclinar para essas obras da carne. Então, aí o que acontece se nós andarmos no espírito? Gálatas 5,22. Diz assim, ó. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, é o fruto com essas 9 virtudes. É o fruto com essas 9 virtudes que vai desenvolvendo em nós. E nós temos responsabilidade. A salvação foi Deus que fez em nós. Mas a santificação, isso é o processo de santificação. E às vezes Deus usa pessoas. Teve um pregador que uma vez ele falou que a maior escola de Deus para nos forjar o seu caráter, para desenvolver em nós a santidade, o fruto do Espírito, é o casamento, que a gente considera o relacionamento mais difícil, mas não é só o casamento. Às vezes amigo, às vezes com o nosso superior. Trabalho. Às vezes uma pessoa... Vizinho. Isso, com o vizinho. Às vezes uma pessoa que tem um cargo de liderança, de chefia, tem dificuldade para lidar com aquele... que é insubordinado. Então todas as relações foram maculadas por causa do pecado, mas em Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, é possível trazer glória para Deus, sim. Aí eu queria que também lesse Gálatas 6, 7 e 8, bem conhecido. Vamos lá. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Esse primeiro aí todo mundo conhece, né? Tudo que o homem... Mas vocês vê o 8, porque quem semeia na carne, se nós estamos vivendo na carne, gente, nós vamos colher corrupção. Mas se nós semearmos no Espírito, viver no Espírito, nós vamos colher vida eterna. Nós vamos glorificar a Deus nos relacionamentos, sim. Isso é possível hoje. Esquece o mundo, esquece o que o mundo fala, as postagens, as publicações de cutucada, de jogar indireta, de não sei o que. Esquece isso. Vamos amar, vamos amar. Nós nascemos para amar, para nos doar, para dar. É isso que Deus requer de mim e de você, para que Deus seja glorificado nos nossos relacionamentos e Ele seja exaltado através das nossas vidas. Então, o primeiro que a gente viu foi o amor. Segundo, a verdade. E o terceiro foi humildade, ou seja, abrir mão daquilo que nós temos para nós como verdade, para a gente poder se doar na obra do Senhor, se doar para Deus. Por quê? Que nem a Ruth comentou mesmo, que nos relacionamentos, quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente coloca na mão de Deus, a gente ora, a gente
se entrega ao Senhor, se derrama ao Senhor, pode ficar mais fácil de enfrentar. E quando a gente também busca Deus no dia a dia, na leitura da palavra, na oração, por mais que nós tenhamos um amigo difícil, um patrão difícil, um encarregado difícil, tudo se torna fácil. Por quê? Porque o fruto do Espírito está em nós. E a gente vai conseguir enxergar que quem está por trás e vão conseguir lidar com aquela situação mais fácil. Por quê? Porque a gente está vivendo no Espírito, vivendo em Espírito. Então, essa é a diferença da gente poder ter um relacionamento que glorifica ao Senhor, né? E é o fruto do Espírito, gente. Não é uma virtude nossa, é uma qualidade do Espírito. Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que depender de Deus. Acordar de manhã e falar, eu tenho que me relacionar com meu filho para a glória de Deus, eu tenho que me relacionar com meu esposo para a glória de Deus, eu tenho que me relacionar com meus amigos para a glória de Deus, com meus irmãos na igreja na glória. Por mais que seja difícil. Isso, para a glória de Deus. E aí, irmãos, vai ser o antídoto, o remédio para o isolacionismo. Tem muito crente se isolando. Para o egoísmo, para ter panelinhas na igreja, não há necessidade. É claro que nós temos mais afinidades com uns com os outros, até Jesus tinha, né, o seu Espírito, mas não pode se perpetuar isso na igreja. Nós somos um corpo, uma família, temos que ter relacionamentos que glorificam a Deus e com todos. Amém? Basta amarmos de verdade, ser verdadeiros e ser humildes, renunciarmos a nós mesmos. Amém? É isso aí. Então é isso aí. Irmãos, então essa foi a nossa live, né? Que mais é para as mulheres aí, né? No qual eu estou participando hoje. Para os homens também futuramente, né? Que vão estar assistindo com suas esposas aí, eu acredito eu. E desde já nos agradecemos, tá bom? Vocês estão aí. Espero que tenha sido edificante para vocês, tá bom? E vamos orar agora para a gente estar encerrando. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, louva ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a viver a Tua palavra, Deus Santo. Não somente ser ouvintes, ó Deus, mas praticante. Sabendo que a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade para fortalecer o fruto do Espírito que está em nós, ó Deus. Amém, Senhor. Abençoa, Deus Santo, minha mulher. Continua usando ela na Tua presença, ó Deus. Continua usando a mim também da forma que Te agrada, ó Pai Santo. Abençoa nossos amigos. Abençoa nossos superiores, ó Pai. E louvamos a Ti, Pai, pelo Senhor ser o nosso maior exemplo de vida, ó Deus. Continua, Pai, falando nos nossos corações. E obrigado desde já, Deus Santo, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por amor a mim, ó Deus. No qual nós sabemos que temos um objetivo de vida aqui, ó Pai, que é glorificar a Ti através dos nossos relacionamentos, ó Deus, entre irmãos, maridos, amigos e todos mais, ó Deus Santo. Deixando um grande exemplo que o Senhor nos deixou, ó Pai, como o Senhor mostrou na lavagem dos pés, ó Deus Santo. Abençoa nossas vidas, ó Deus querido, e é assim que eu oro e agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Qualquer coisa, estamos à disposição. Não sei se houve perguntas. Não tivemos perguntas, mas mandaram a paz. As irmãs estão mandando a paz. A paz a todos. A gente não tem como aqui, mas graças a Deus, louva a Deus pela vida de vocês. Compartilhe, gente. Se edificou você, compartilhe para outras pessoas serem alcançadas por isso. Mas às vezes a gente esquece. 3 coisas: amor, verdade e humildade. Legal? Amém? Mais, Fiquem com irmãos. Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.